A Fórmula 1 é tecnologia de ponta das corridas automobilísticas. É a modalidade onde ocorrem os grandes desenvolvimentos tecnológicos e que repassa esse desenvolvimento para as outras fórmulas. Corrida de verdade é a Fórmula 1. É ruidosa, emocionante, brilhante e rápida. Hoje os carros são visivelmente muito velozes, por isso o esporte tornou-se perigoso e exerce fascínio. Acredito que o Grande Prêmio sempre foi uma paixão, ou melhor, um vício para mim. É algo que não consegui abandonar. Com certeza, meu objetivo maior, hoje, é vencer, mas houve uma época em que eu estava mais interessado em participar. Nunca pensei em continuar só para ganhar. Apenas pensei, tenho de continuar porque estou me divertindo, mesmo sendo difícil. As corridas me dão e sempre me deram um prazer enorme, além de ter me impulsionado rumo ao sucesso. Significa vencer, significa sucesso, significa superar, ser o melhor. Para muitas pessoas, a Fórmula 1 representa o mais alto estágio da tecnologia. Para muitas companhias internacionais, principalmente os fabricantes de automóveis, proporciona a oportunidade de demonstrar superioridade tecnológica. É o último, ou um dos últimos esportes gladiatórios. Hoje construímos carros muito seguros e, por isso, os acidentes não costumam ferir o piloto. Mesmo assim, é um esporte em que, se tudo sair errado, as pessoas podem perder suas vidas, o que, a meu ver, ainda atrai muita gente. A corrida de automóveis é uma atividade muito especial para todas as pessoas que dela participam. Todos estão lá porque gostam e muito poucos deixam a profissão. É uma espécie de doença. É aquela espécie de doença que não tem cura, que se morre com ela. Não há nada parecido com a velocidade, o barulho, as vibrações da própria pista e até mesmo o cheiro dos carros. A Fórmula 1 é a joia das corridas automobilísticas internacionais. A cada ano, o melhor piloto se torna campeão mundial. Os carros utilizam a mais alta tecnologia. Pelo mundo inteiro, a audiência de televisão é calculada em bilhões de telespectadores. É um negócio grande e mundial. Mas nem sempre foi tão popular. Seu sucesso atual foi conseguido através de 20 anos de intensa competição entre equipes pequenas e empreendedores, pilotos e projetistas. Equipes como Lotus, Williams, Tyrrell, McLaren e March tornaram-se a coluna vertebral do esporte. Era uma coisa bem amadora e não se pode esquecer que em 1969, algumas corridas tinham apenas 13 carros no grid. Isto é, se tivesse um carro que fosse um Fórmula 1, você podia ir lá e correr. Eles te davam uma grana e você participava. Apenas 6 ou 7 carros poderiam ser considerados competitivos. Em 1970, tudo mudou com o aparecimento da March, porque construímos tantos carros que os grids aumentaram. Acho que o orçamento do primeiro ano da March era de 113 mil libras. Para operarmos no mesmo nível e com a mesma possibilidade de sucesso que tivemos em nosso primeiro ano, acredito que hoje precisaríamos de quase 20 milhões. Éramos cheios de arrogância, característica dos 20 e tantos anos. Mas se não tivéssemos tido toda essa arrogância, capacidade e ingenuidade provenientes de não sabermos o que é o esporte, realmente nunca teríamos realizado tudo aquilo. Termos nos sentido assim foi de fato uma grande vantagem. Os jovens de 20 e tantos anos encontram-se nesse estado maravilhoso porque não sabem como a vida é difícil, acreditam plenamente em si mesmo e vão à luta. Começamos com a disposição para sermos os melhores. Na maioria das vezes, não fomos os melhores, mas pelo menos tentamos. A contribuição da March não foi correr com seus próprios carros, mas sim construí-los para outros correrem. Seu primeiro carro a vencer um grande prêmio foi pilotado por Jack Stewart e para Ken Tyrrell, que fazia parte da nova casta de donos de equipes. Há diversos fatores envolvidos na formação de uma equipe vencedora. A primeira coisa que um dono da equipe deve fazer é conseguir dinheiro para mantê-la. Talvez a coisa mais importante que vai fazer assim que cumprir esta tarefa. Terá de encontrar um bom projetista e bons pilotos, construir um bom motor,
formar uma boa equipe de mecânicos. E por último, mas não menos importante, fazer a equipe trabalhar junto, querer trabalhar juntos. Tyrrell continuou a construir seus próprios carros e deu continuidade à sua sociedade com Jack Stewart. Stewart tornou-se o primeiro astro da Fórmula 1 a ser pago a peso de ouro. Talentoso e comunicativo, foi considerado o embaixador do esporte que acabava de se fortalecer. Mais que em qualquer outra atividade apreciada pelo homem, atualmente, em uma corrida automobilística, o piloto fica muito próximo do limite que separa a vida e a morte. Na sociedade moderna, temos a tendência de nos proteger demais dos riscos, e é raro um homem ter a oportunidade de se colocar além da sociedade para poder desfrutar desse limite. Antes de se aposentar em 1973, Jack Stewart ganhou 3 campeonatos mundiais de pilotos e trouxe o título de construtores mundiais para Tyrrell. Não só conheceu o triunfo das corridas automobilísticas, mas também a tragédia. Fez muito lobby dentro do esporte para melhorar a segurança dos circuitos e dos carros. Muitos de seus contemporâneos morreram ou foram gravemente feridos. Charlton perdeu o controle na primeira curva, bati em seu carro, rodei e parei no meio da pista. Regazzoni apareceu, bateu em meu carro. Explodimos em chamas e fomos parar na lateral da pista. Apaguei o fogo do meu carro com o extintor de incêndio, saí do carro e quando olhei para a rega, vi que estava inconsciente. Fui até ele, desamarrei seu cinto de segurança e tentei tirá-lo de lá. Você passou através das chamas para tirá-lo de lá? Passei, estava sentado no meio do fogo. O fogo era intenso? Muito. Não consegui tirá-lo de lá porque suas pernas estavam presas nas ferragens do carro. Estava todo amassado. Minha roupa pegou fogo porque vazava a gasolina do tanque. Saí de perto e quando conseguiram apagar o fogo, ele ainda estava inconsciente. Mike Haywood recebeu uma medalha pelo seu feito. Clay Regazzoni sobreviveu. Outros não tiveram tanta sorte. Em 1970, Jochen Rindt foi o primeiro a vencer o campeonato mundial depois de morto. O freio de sua Lotus falhou durante os treinos do Grande Prêmio da Itália. O carro bateu forte na barreira Armco, arrancando-o do chão. Rindt foi prensado dentro do carro e morreu. Em 1970 foi um ano ruim para os grandes prêmios. 3 pilotos de categoria internacional, Jochen Rindt, Bruce McLaren e Piers Courage morreram. Aquele foi um período trágico. Por causa desses acidentes nas corridas, o Grande Prêmio deu uma pinada de 180 graus e mudou sua atitude com relação à segurança. As mortes fizeram com que aqueles que sobreviveram rapidamente se empenhassem para melhorar a segurança dos carros e dos circuitos. Com o aumento da segurança, a morte não é mais visitante constante na Fórmula 1, mesmo nas batidas mais violentas. A parede do aerofólio dianteiro partiu-se no ponto mais veloz do circuito e saí da pista. Fui direto, a quase 300 km por hora. O carro pegou fogo e fiquei lá por mais ou menos 20 segundos. Claro que o carro era fantástico e o chassi inacreditável, mas eu estava dentro do fogo, que era intenso, e ninguém acreditava que eu pudesse estar vivo lá dentro. Os bombeiros estavam trabalhando muito bem, muito rápido. Tive sorte, porque o acidente aconteceu bem perto deles e por isso chegaram depressa. Normalmente não se sobreviveria a um acidente como esse, e fiquei feliz porque não me feri muito. O aumento da popularidade do esporte atraiu cada vez mais os anunciantes. Donos de equipes encontraram patrocinadores dispostos a pagar grandes quantias para poderem aparecer em seus carros.
A chegada do patrocínio em 68 e o fato de passar a dominar o esporte com certeza provocou a mudança da Fórmula 1. Em vez de termos grids com apenas alguns carros competitivos, passamos a ter grids com um número decente de carros competitivos. Agora tínhamos uma verdadeira corrida com a pista cheia. O esporte, naturalmente, desenvolveu-se. Cada vez mais, as corridas eram televisionadas. E isso fez uma grande diferença, pois significava que mais pessoas e equipes podiam participar da Fórmula 1. Não me lembro de um único grande prêmio em que eu tenha participado, com menos de 26 competidores. Naquela época, estabeleceu-se o limite de participantes. 26 carros é o padrão do grid do grande prêmio. E é óbvio que com 26 carros competindo, e sendo a metade deles muito bons, isso seria bem melhor que 12 carros. Duas coisas que mudaram e estão interligadas são o patrocínio e a tecnologia. A tecnologia se desenvolveu porque vencer tornou-se extremamente importante. Há mais pessoas trabalhando melhor. Vencer é importante porque traz verbas. Atualmente, a publicidade proporcionada no mundo inteiro ao que o patrocinador da equipe vencedora, ou da segunda, ou das 3 primeiras colocadas, é tão grande que vale a pena gastar mais dinheiro para alcançá-la. E as pessoas gastam. Quem tiver muito dinheiro terá a mais moderna tecnologia. Como resultado do afluxo de capital proveniente dos patrocinadores, a Fórmula 1 tornou-se a vanguarda da tecnologia automobilística. Podemos ver materiais diferentes na construção dos carros e que também estão sendo utilizados para melhorar o desempenho e a confiabilidade do motor, do sistema de freios e etc. Olhar para um carro de grande prêmio é quase como olhar para um laboratório ambulante. A inovação é, com frequência, a chave para a vitória. As equipes gastam boa parte do dinheiro de seus patrocinadores para descobrir meios de tornar seus carros mais velozes, especialmente nas curvas. O desafio era conseguir maior aderência dos pneus à pista. Tyrrell tentou isso com um carro de 6 rodas, mas não obteve o resultado esperado. Outro método engenhoso foi utilizar dispositivos aerodinâmicos na tentativa de criar um vácuo sobre o carro que o sugaria em direção à pista, o efeito solo. Até o final da década de 70, não haviam sido alcançados verdadeiros efeitos solo na Fórmula 1. A única exceção foi Bernie Ecclestone, que conseguiu na Brahma, colocando o ventilador no carro, o famoso carro-ventilador. É claro, o método funcionou. Disseram que o ventilador era para resfriar o radiador e produzir a sucção. Houve um protesto imediato de todas as outras equipes. Lembro-me de Bernie dizendo que o único propósito daquele ventilador era resfriar o motor. Dessa forma, o radiador seria resfriado, como em qualquer carro normal. O carro venceu um único grande prêmio em 78, depois foi proibido de competir. A melhor solução foi a da Lotus, os John Player Specials. Eram a síntese perfeita entre o patrocínio e a tecnologia. Pareciam um pacote de cigarros, mas por dentro caracterizavam as últimas ideias de Colin Chapman. Havíamos começado a dominar o fluxo de ar sobre o carro. Acho que este é o modo mais fácil de descrever o que fizemos. Fomos os primeiros realmente a usar aquele fluxo para aumentar o peso aparente do carro que o empurra para o solo, aumentando a aderência dos pneus. Colin Chapman pegou a ideia de um jovem engenheiro e disse: "E acho que pode dar certo." Forneceu todos os recursos, deu todo o apoio e ajuda necessários para dar certo e proporcionar resultados. Não aconteceu do dia para a noite. Só conseguimos dominar essa tecnologia após um período de 2 ou 3 anos. O piloto número 1 de Chapman era Mario Andretti. Ele foi se aperfeiçoando mais e mais à medida que corríamos. Eu descobria coisas enquanto pilotava e ele fazia as modificações na engenharia. E poderíamos chegar lá, melhorando o carro. Naquele momento estávamos apenas engatinhando, mas foi assim que tudo começou. A Lotus teve muita sorte em ter Mario Andretti como piloto número 1.
pois ele possuía muita experiência, não apenas em corrida de grande prêmio, mas também nas corridas de Indianápolis, nos Estados Unidos, onde a velocidade é muito alta e as margens muito pequenas. Andretti trouxe para a Lotus toda aquela experiência, maturidade e os elementos competitivos necessários para um bom piloto, no momento em que mais precisávamos disso. A recompensa pelos anos de trabalho paciente veio em 78. As equipes sem tecnologia de efeito solo foram pegas de surpresa. Andretti ganhou 6 grandes prêmios. Seu companheiro de equipe, Ronnie Peterson, ganhou outros 2. A Lotus ganhou o título de construtor e Andretti tornou-se campeão mundial. Para alcançar a Lotus, as outras equipes tiveram de investir na nova tecnologia. A Lotus, por sua vez, buscava ideias ainda mais inovadoras, mas conseguiu somente fracassos que lhe custaram caro. A equipe Williams, por outro lado, aperfeiçoou a ideia básica do efeito solo de forma tão eficiente que Alan Jones venceu o campeonato mundial de 80. Claro que os efeitos solo eram um avanço técnico muito interessante, tanto do ponto de vista aerodinâmico quanto do técnico, e certamente deixou os carros mais velozes. Mas era tão eficiente que tornou os carros quase impossíveis de serem dirigidos. Prendia-os ao solo de tal forma que a velocidade nas curvas subiu de modo alarmante, comprometendo a segurança e se saíssem da pista ou se a saia ficasse presa ou o piloto deixasse de ter o efeito solo, funcionando adequadamente por causa de alguma falha mecânica. De repente, a aderência desaparecia. No entanto, eram principalmente as forças gravitacionais e as resistências para se operar o carro que estavam se tornando muito grandes para os pilotos. Em 1981, a FISA, órgão regulador do esporte, decidiu que os carros com efeito solo estavam se tornando muito perigosos. As equipes foram obrigadas a levantar as saias móveis que produziam a força para baixo e, mais tarde, foram totalmente banidas. Entretanto, à medida em que uma revolução técnica desaparecia, outra ocupava o seu lugar: a turboalimentação. Grandes fabricantes, ofuscados pelo sucesso de equipes pequenas e seus efeitos solo, respondiam com um aumento enorme da força do motor. A Renault, já em 77, apresentou o primeiro carro de Fórmula 1 turboalimentado. O turbo forçava a entrada de combustível no motor sob pressão. Era uma tecnologia cara que levou tempo para ser desenvolvida. Em 79, os Renaults ocupavam a primeira fila do grid. O turbo entrou na Fórmula 1 porque as regras foram escritas de modo a permitir turboalimentação, superalimentação ou qualquer outro nome que se queira dar a isso. A Renault foi a primeira grande fabricante a introduzir essa tecnologia. O ponto básico de seu argumento era que com a superalimentação obtinha-se muito mais potência de um motor menor. As dúvidas a respeito do turbo deixaram de existir em 79, na ocasião do Grande Prêmio da França. Era uma corrida dramática. Jean-Pierre Jabouille e René Arnoux, ambos da Renault, chegaram respectivamente em primeiro e terceiro lugares, após uma dura batalha com Gilles Villeneuve, da Ferrari. René Arnoux off the circuit and back again, and now Villeneuve's in second position, and this is the last lap. O turbo havia chegado. A Fórmula 1 passava por outra revolução tecnológica. And he's back, he's in second position. Villeneuve is second in the Ferrari. Down to third position goes Arnoux. Na década de 80, as equipes pequenas, sem a vantagem proporcionada pelos efeitos solo, passaram a utilizar motores turbo, desenvolvidos pela Honda, a BMW e Porsche. A Ferrari também adotou a nova tecnologia. Em 82, foi a primeira equipe a ganhar o campeonato de construtores com um carro turbo. A
era dos motores turbo foi maravilhosa. Sinto-me privilegiado por ter começado com os efeitos solo e agora estar de volta aos motores aspirados. Ou seja, fechei uma época da Fórmula 1. A melhor coisa de um motor turbo em termos de dirigir é que você podia apertar um botão no volante e em um segundo tinha mais de 100 cavalos de força para fazer uma ultrapassagem. E isso era divertido, a não ser que o cara na sua frente apertasse o botão meio segundo antes de você, então não conseguia ultrapassá-lo de novo, apenas corria mais na reta. Os motores turbo deram mais potência aos pilotos, mas tinham um problema. Quando estavam a toda a força, bebiam demais. Utilizar muito combustível causava momentos embaraçosos. Os turbos proporcionaram corridas espetaculares, especialmente quando acontecia algo errado. Entretanto, tornaram-se muito caros e a FISA os baniu em 89. Na busca por uma colocação melhor que a do concorrente, o carro de Fórmula 1 passou por diversos ciclos. McLaren pioneered. Nos últimos 10 anos, a McLaren foi a pioneira em muitas áreas. Acredito que a mais significativa foi a utilização de materiais compostos, em especial da fibra de carbono. Aquele foi um período muito interessante, principalmente os poucos meses necessários para a produção do primeiro chassi. A pesquisa sobre o material nos levou à sociedade com a Hercules Aerospace em Salt Lake City, e foi de fato a combinação da tecnologia deles com a nossa que fez o primeiro MP4 competir no Grande Prêmio de Long Beach. Os compostos de fibra de carbono são leves e muito fortes. São utilizados para a construção de um chassi bem mais rígido. Hoje, os carros de Fórmula 1 são construídos com muitos materiais da era espacial. Os projetistas tentam conseguir a melhor combinação entre leveza e força, e isso tem ajudado a proteger os pilotos, mesmo em alguns dos piores acidentes em alta velocidade. Derek Warwick continuou a corrida em seu carro reserva. O carro de Fórmula 1 é resultado de uma competição implacável. Para conseguir patrocínio, uma equipe tem de vencer. Para vencer, a equipe tem de estar um passo à frente o tempo todo. Você está constantemente olhando para os lados, para seu adversário. Na Fórmula 1, a oposição é bem visível. Pode vê-la a cada 10 dias, em média. Assim que alguém aparece com algo melhor que os outros, todos ficam sabendo e você tem de responder. Uma equipe de grande prêmio está em sua melhor fase no meio da temporada, quando consegue enfrentar as mudanças. As corridas de grande prêmio são um negócio de 365 dias por ano. Um engenheiro projetista pode dizer que está em meados da temporada quando tem que decidir sobre o tipo de carro e os parâmetros do projeto que apresentará na próxima temporada. Eu disse meados da temporada, mas na verdade isso acontece antes, porque os carros de hoje, apesar de não terem uma construção complicada, têm padrões de engenharia e tecnologia tão sofisticados que não é possível construí-los com a mesma rapidez de 10 ou 20 anos atrás. A aerodinâmica é especialmente complexa, de certa forma, pelo menos, tão complexa e talvez um pouco mais complexa que a aerodinâmica de um avião por causa da grande proximidade do solo e grande interação entre o carro, especialmente da parte de baixo, e o solo. É realmente um avião que voa abaixo. Tem de estar equilibrado a mais de 322 km por hora. E se houver uma curva de baixa velocidade, como nos circuitos de Fórmula 1, tem de estar equilibrado a 97 km por hora. Agora, portanto, estamos falando de um meio termo. Por isso, você tem barras de estabilização ajustáveis, que possivelmente serão reajustadas de pista para pista, de curva para curva.
Estamos trabalhando em alguns projetos, no momento suspensão ativa, e outros projetos, como transmissões diferenciais e túneis de vento. Dinheiro, tecnologia, mecânica, projetistas e pilotos. Todos têm seu papel quando se trata de vencer. De vez em quando, para se criar algo muito especial, todos os elementos se associam. O melhor exemplo de uma associação perfeita de elementos ocorreu em 1988, quando a McLaren ganhou 15 das 16 corridas, o que, devo admitir, é um recorde surpreendente. Sinceramente, espero que nunca se repita, a menos que sejamos nós a fazer isso. Foi possível através da associação correta dos elementos principais, na hora certa e da maneira certa, quase impecável. É disso que precisamos para vencer campeonatos mundiais. Para nós, a temporada de 1988 foi uma temporada única, com toda honestidade. Foi uma temporada que não podemos desfrutar antes dela acabar. Entretanto, foi uma temporada quase perfeita, e esta perfeição foi alcançada por uma série de motivos. O fator mais importante foi o motor Honda, isto combinado com o fato de que era final da era turbo. Por isso, outras pessoas haviam voltado suas atenções para o desenvolvimento de motores a ar. O Honda continuou muito rápido até o final, o que lhes trouxe uma grande vantagem. Conseguiram uma organização boa, sem pressão alguma, ou seja, puderam preocupar-se mais com as paradas nos boxes e ser mais conservadores com relação à escolha do pneu e o peso do carro. Tudo foi bem administrado. Tinha um pessoal bom e foram muito eficientes. Aliás, como a McLaren sempre foi, desde que o Ron Dennis assumiu o comando e colocou a coisa para funcionar. Introduzimos algumas estratégias de equipe que, é claro, temos trazido conosco nos últimos anos e que pareceram se encaixar com tudo o que estávamos fazendo. Tivemos uma temporada formidável. Provavelmente, tínhamos os dois melhores pilotos do mundo, Alain Prost e Ayrton Senna. Naturalmente, havia grande rivalidade entre eles, mas era uma rivalidade positiva e produziu resultados que possivelmente vão durar para sempre.